Bom, estamos aqui falando de ansiedade, esse é o vídeo da parte 2. E agora a gente vai abordar um pouco a ansiedade de acordo com cada perfil comportamental do emagrecimento, tá bom? Bom, os perfis fazem com que a gente pensa, sinta e se comporte de formas que a gente evite aquelas dores do nosso perfil, seja ela rejeição, abandono, traição, como você viu nas outras aulas. Isso quer dizer que a gente sempre vai procurar algo que nos traga um prazer e que esse prazer faça a gente esquecer essa dor original de cada perfil. Eu sei que parece complexo, mas você já vai começar a entender. Imagina quando algo não está de acordo para o seu perfil principal. Quando alguma coisa não está bem, a gente perde controle, é que a gente fica mais ansiosa, porque a gente vê essa perda de controle como uma ameaça. E o que a gente vai fazer agora é entender como cada perfil enxerga a ansiedade, por que cada perfil sente a ansiedade, e o que é que a gente pode fazer para ajudar esses sintomas a serem menores e mais controlados, tá bom? Vocês sabem que eu tô aqui, né, com meu roteiro, gente, porque senão vou falar para vocês que esse é um assunto que eu gosto muito. E é um dos assuntos que mais chamam a minha atenção quando a gente está falando de emagrecimento. Porque 99,9% das mulheres que passam por um programa de emagrecimento ou que chegam para mim querendo emagrecer, acham que não conseguem ter sucesso porque elas são ansiosas. Então, olha como isso influencia. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, fala isso também. Que quem atrapalha o seu grande resultado no emagrecimento é a ansiedade. E eu vou te mostrar que a partir de agora você vai parar de falar isso e vai aprender a lidar melhor com essa ansiedade. Bom, se você tem o perfil falsa magra, lembra que a dor original da falsa magra é a rejeição. É toda vez que você pensa que alguém não te quer, te deixa de lado. Esse também é o perfil, vamos entender que o perfil da falsa magra é aquele perfil que tem a cabeça mais ativa e criativa. Uma pessoa que vive no mundo das ideias, ela vive com a cabeça muito acelerada, ela tem muitas ideias e às vezes não dá nem tempo de expor, porque a hora que ela vai falar sobre essa ideia, a ideia já muda. Essa pessoa tende a ter as duas ansiedades, tanto a do excesso quanto a da falta. Por quê? Porque a cabeça fica muito cheia. Se ela ficar parada, ela fica pensando em milhões de coisas. E se ela tem muita coisa para fazer, ela fica abrindo muitas possibilidades. Mas e se eu fizesse isso? Mas e se eu fizesse aquilo? Mas e se eu fizesse aquilo outro? E juntando esse excesso de pensamentos, a gente tem duas coisas que acabam resultando desse excesso de pensamentos da falsa magra: cansaço mental, uma mente que está esgotada. Você fica tendo várias ideias, mas a hora que você precisa fazer alguma coisa mesmo, cadê a energia para isso, mulher? Não tem. Gastou tudo pensando, imaginando diversos cenários. Ah, imagina eu naquele lugar. Imagina se. E se eu fizesse tal? Mas nunca passa disso. Você está presa nessa cabeça muito cheia, certo? Por isso é um perfil que tem uma ansiedade muito no mundo das ideias. E quando essa cabeça está muito cansada, você não consegue falar das suas ideias muito bem, ou quando você mesmo vai falar sobre o que está se passando aí dentro da sua cachola e a pessoa com quem você convive, não entende isso muito bem, que você precisa falar sobre essas ideias para que você consiga colocar em ação, você fica mais ansiosa ainda, porque você se sente rejeitada. Olá, nem presta atenção em mim, não olha para mim quando eu estou falando. Ou então, tipo, nada que eu falo, parece que eu tenho umas ideias muito loucas e as pessoas nunca aceitam as minhas ideias. Isso faz você ficar ainda mais ansiosa. E aí, gente, o que é que a gente faz nesse ponto? Bom, essa ansiedade da falsa magra deixa a falsa magra extremamente cansada e irritada. Só que, diferente dos outros perfis, o falso magro, ele acaba. Meu telefone tocou aqui. Diferente dos outros perfis, o falso magro, ele acaba se escondendo quando fica ansioso. Então, é aquela pessoa que quanto mais ansiosa ela vai ficando, mais ela vai se afastando das pessoas, mais ela deixa de falar sobre aquilo que está acontecendo com ela. E isso faz com que ela fique cada vez mais no mundo das ideias. Uma outra coisa que pode deixar a falsa magra muito ansiosa é a exposição.
Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, evite momentos de muita exposição ou esteja muito segura e preparada para esse momento, porque senão você vai sentir assim uma falta de confiança. Então, quando você for se expor, precisa sempre ser num ambiente controlado, com pessoas que você conhece, que consigam interagir com você e que te passem alguma segurança. Ah, Paulinha, mas não vai dar. Eu sou uma pessoa super introspectiva e eu vou ter palestras ao público, eu tenho uma prova que eu tenho que apresentar, e isso me deixa muito ansiosa, porque eu tenho que sair, né, da minha caverninha quietinha, eu tenho que ir lá e falar com muitas pessoas. Isso não é muito inerente ao meu perfil. Bom, quando isso acontece, você precisa se preparar para isso. Você precisa ter na sua cabeça que você vai passar por aquele momento, mas que depois daquele momento você vai poder se esconder. Eu mesma, gente, eu tenho um alto percentual de falso magro, e a exposição eu gosto, né? Porque afinal de contas eu sou super estética e compulsiva, adoro falar, adoro ensinar, adoro falar com pessoas, adoro a exposição, mas eu canso, eu fico extremamente esgotada no final do dia de lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, no final do dia, eu preciso de uma meditação, eu preciso de silêncio, eu preciso tomar um banho no escuro, quietinha, sem luz, sem barulho. Nem música eu gosto. Gente, aliás, isso é uma coisa sobre os falsos magros. A gente não escuta nem música no carro. Quem é o perfil alto, o falso magro muito alto. A gente desliga o som do carro, a gente quer paz, silêncio, não quer ver pessoas, quer ficar quietinho em casa assistindo Netflix. Então, toda vez que você passar por um momento de muita exposição e você sentir que isso te deixou meio fora da caixinha, tenha um momento de introspecção. Aprenda a, nesses momentos de pensamentos muito acelerados, a olhar para aquilo que está dentro da sua cabeça. Então, olha lá, número 1, se você está numa situação de exposição e não vai conseguir controlar, você lida com ela dessa forma, estando num ambiente mais seguro ou se dando de presente um momento muito quietinho no final do dia, depois que isso tudo acontecer. Foge, vai descansar um pouco das pessoas. Momento número 2 é quando você está com a cabeça muito cheia de ideias e pensamentos, não fica só com ela na cabeça, porque a gente não consegue olhar, né, os pensamentos. E às vezes o que a gente precisa fazer de melhor é tirar esse pensamento de dentro da nossa cabeça e nem que desenhar, rascunhar, fazer. Gente, se vocês vissem a quantidade de papel que eu tenho ao meu redor o tempo todo, porque é isso, se tudo isso ficar dentro da sua cabeça, ocupa muito espaço. E aí você vai estar sempre esgotada. E, número 3, quando a gente for falar um pouco de cansaço, você vai ver que a gente tem uma forma de lidar com esse cansaço mental, que não seja ele buscando comida em excesso e que vai te ajudar a lidar um pouco mais com esse cansaço mental, com esse excesso de ideias. A gente vai usar chás, a gente vai usar uma alimentação que não é estimulante, então não é ficar se enchendo de café porque você está cansada, porque na verdade é a sua cabeça que está cansada. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula sobre fadiga, tá bom? Por enquanto, entenda que a ansiedade da falsa magra é tanto por excesso quanto por falta, porque na verdade a cabeça não para um minuto. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu também vou falar para vocês, nesse pedacinho da aula, eu queria falar um pouco para vocês sobre a ansiedade do perfil alto risco. E por que eu vou falar primeiro da falsa magra e depois do alto risco e não da compulsiva emocional? Porque tanto o alto risco quanto a falsa magra nem sempre vão levar a ansiedade ao ganho de peso, tá bom? Como essa ansiedade está muito presa no campo das ideias, pode ser que eles até. Sabe assim, quando você está tão cansada que você até evita comer? Você precisa descansar? É isso. Então, a gente vai falar um pouquinho da ansiedade do perfil alto risco. Bom, perfil alto risco é um perfil que não gosta de se sentir manipulado e não gosta de se sentir contrariado. Toda vez que vocês, se você é perfil alto risco, toda vez que você estiver numa situação onde as pessoas estão discordando muito do seu ponto de vista, você tende a ficar muito ansiosa. E toda vez que você está achando que alguém está manipulando você a fazer o que essa pessoa quer,
sem te dar nada em troca, você também vai se sentir muito ansiosa. Na verdade, a ansiedade para esse traço vem de se sentir o lado mais fraco da moeda, sabe assim? Do tipo ser mandado, alguém sempre está mandando em mim. É um perfil que tem problema com essa coisa do poder e do controle. Ou você consegue discutir e impor a sua opinião, ou se sentir contrariado vai gerar, sim, uma ansiedade. Bom, também é uma pessoa que gosta muito de estar numa posição de destaque, não é? E por isso, ela precisa sustentar essa posição de destaque. E isso gera uma ansiedade, porque eu tenho que estar aqui na minha posição e ninguém pode me derrubar. Então, eu sei que aqui nós estamos num programa que é bem feminino, né? Estamos entre mulheres, então é assim, essa é aquela mulher, entre aspas, guerreira, que acha que ela tem que lutar com o marido para ter a posição, para ser quem manda na casa, lutar no trabalho para ocupar uma posição. Ela está sempre lutando. E essa pessoa não relaxa. Toda vez que essa mulher se vê numa posição de desvantagem, e que às vezes nem é real. Lembra que a gente falou que a ansiedade é você ficar ali, ó, prevendo situações. Então, toda vez que essa mulher vê que ela pode perder uma posição de poder, de destaque numa empresa profissional ou mesmo dentro de casa, se ela é uma mulher que odeia ser manipulada e de repente está ali competindo com o marido para ver quem manda mais na casa, ela vai se sentir muito, muito, muito ansiosa. E isso vai tirar totalmente ela de dentro do seu equilíbrio. Bom, como é que a gente faz para lidar com a ansiedade quando a gente tem esse perfil alto risco? A gente precisa fazer acordos claros, sabendo aonde está o lugar de cada um, para não correr o risco de se ver competindo o tempo todo. Então, o que é que eu tenho que fazer e o que é que você tem que fazer? E tentar distribuir muito bem essas tarefas. Negociar, mães muito mandonas, né? Não é só esposa, não. Mães muito mandonas precisam ter bons acordos com seus filhos, senão vocês vão viver uma luta guerreando dentro de casa. E quem é que consegue ter uma vida de paz se o tempo inteiro está brigando com todo mundo porque quer que todo mundo faça tudo do seu jeito, quer mandar em todo mundo? Acordos. Explore o seu recurso. O perfil alto risco é o melhor negociador. É aquela mãe que fala assim: ó, você vai lavar a louça, você vai varrer o chão e você vai fazer isso. Use o seu recurso, porque essas pessoas que estão ao seu redor, pode ser que elas tenham menos habilidade que você de dividir tarefas, de dividir lugares. Isso vai ajudar você a ficar muito menos estressada, ansiosa, andona e brigar com todo mundo ao seu redor. Então, essa foi a ansiedade para o perfil alto risco. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre estético, pesado e compulsivo emocional, que eu deixei juntos de propósito, porque eles são perfis que têm uma tendência maior ao ganho de peso, principalmente pela questão da ansiedade. A gente se vê lá.